Bom dia, irmãos. Eu convido a todos a estarem abrindo suas Bíblias em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Novamente. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Querido Deus, nós te pedimos nesse momento, ó Deus, que o Senhor venha aplicar em nossos corações a tua palavra, para que não possamos pecar contra ti. Nos abençoe, Deus, em nome de Jesus. A lição de hoje tem como tema, o pastor passou uma revista, para a gente estar seguindo durante esse mês de janeiro, e a lição de hoje tem como tema o que é confissão de fé. A minha confissão de fé, o que nós confessamos? Então, primeiramente, nesse texto aqui, diz que a fé para o crente, no versículo 1, diz que é a certeza de coisas que esperam e convicção de fatos que se não veem. Diferente desse mundo em que a fé é aquilo que nós acreditamos, está totalmente diferente desse contexto bíblico. A maioria das pessoas não seguem esse conceito de fé que está em Hebreus, Hebreus 11, verso 1. O que a gente tem visto nesse mundo, o que as pessoas têm acreditado? Têm acreditado nos seus sonhos, têm acreditado no seu trabalho, têm acreditado na sua saúde, na força do seu braço, tem acreditado na sua inteligência, tem acreditado na inteligência artificial, tem colocado a sua fé, a sua esperança no dinheiro, na saúde. Nós sabemos que tudo isso é passageiro. Tudo isso não traz a resposta que nós precisamos, tudo isso não leva a felicidade que só Jesus pode ter. Nós temos que acreditar em algo melhor, nós temos que acreditar em algo maior, nós temos que acreditar em algo que é perfeito. E essa perfeição, essa superioridade, é só em Deus que nós podemos encontrar. E é com muita tristeza que a gente vê nas ruas, a gente vê no trabalho, a gente vê às vezes até em casa, que as pessoas não têm colocado essa fé, não têm confessado essa fé em Deus, e está confessando em outras coisas. Nós temos que clamar pela nossa igreja, nós temos que clamar, quando a gente fala em igreja, é o corpo de Cristo, em toda a face da terra, nós temos que clamar pela nossa igreja. Igreja desanimada, igreja sem expectativa, igreja sem esperança, igreja sem fé. Lá em Apocalipse fala de vários tipos de igreja. Todas elas têm defeito. Todas elas têm pessoas imperfeitas. E nós somos imperfeitos. E nós precisamos buscar a perfeição de Jesus na nossa vida, para que nós cresçamos a cada dia até encontrarmos com Ele. A confissão de fé é muito mais do que simplesmente repetir palavras decoradas. É uma declaração pública e intencional daquilo em que cremos de todo o coração. Representa a expressão genuína de nossa convicção espiritual mais profunda, aquele que molda nossa identidade como filhos de Deus. Hoje nós vivemos numa época de misticismo. As pessoas praticam meditação e acreditam que aquilo vai resolver a vida dela. Tem pessoas que colocam uma pulseirinha no braço e deixam aquela pulseirinha apodrecer ali, que ela acha que aquilo ali vai resolver a vida dela. Tem pessoas que colocam colar, tem pessoas que colocam anéis, tem pessoas que tatuam o corpo, tem pessoas que fazem orações uma atrás da outra, tem gente que abre a Bíblia e coloca em cima de um móvel e acha que aquilo vai resolver o problema dela. Nós confessamos aquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Nós confessamos esse Jesus e confessar esse Jesus não é fácil, Alguém, por favor, abra a Bíblia. Vamos estar participando, como exposição bíblica,
Eu peço que todos abram suas Bíblias para a gente estar meditando. E quem encontrar primeiramente pode fazer a leitura. Mateus 10, 32 a 33. Olha que palavra forte. Se nós confessarmos que Jesus é o nosso Salvador, Ele que é o nosso intercessor, Ele intercede por nós diante de Deus, intercede ao nosso Pai. Agora, aquele que não confessa Jesus como único Salvador, ele não será aceito por Deus. Então, nós temos por obrigação confessarmos esse Deus todos os dias da nossa vida. E o que nós temos confessado? Qual é a nossa fé? É no time de futebol? É numa pessoa famosa? Em que nós temos confessado? Em quem nós temos falado? Em quem nós temos crido? E essa crença, essa fé, ela está muito atrelada à esperança. Em que nós estamos esperando? A palavra de Deus diz que nós temos que esperar, nós temos que buscar Deus todos os dias da nossa vida, fazer aquilo que Ele nos manda. Quando confessamos nossa fé, estamos testemunhando perante o mundo visível e invisível que Jesus Cristo é o Senhor de nossa vida. É um ato de coragem, compromisso e submissão à vontade divina. Em Romanos 10, de 9 a 10, diz que se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então nós temos que confessar. São vários textos bíblicos que nos exortam a estar confessando Deus todos os dias. Em quem nós cremos? Em quem creio? Deus primeiramente, Deus, o nosso Deus, Ele é eterno e soberano. Creio no Deus que existe desde sempre e para sempre, que não tem princípio nem fim. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Está escrito esse texto lá em Apocalipse. Deus, ele é o primeiro, ele é o último, ele tem que ser o primeiro nas nossas vidas, ele tem que ser o último na nossa vida. Quando nós deixarmos esse mundo, ninguém vai ajudar você a atravessar essa morte terrena para a vida eterna. É Deus que vai estar lá. É Deus que vai estar lá. E que Ele esteja junto conosco. Na Bíblia diz que Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar. Pode o mundo todo nos deixar, mas Deus não abandona os seus. Ele está sempre pronto a nos abençoar. E nós cremos que desde que nós aceitamos Jesus, nós temos a companhia de Deus eternamente, para toda a eternidade. Ele nunca vai nos abandonar. Em todos os momentos da nossa vida, Ele vai estar presente. Ele vai se fazer presente. Ele é o Criador de todas as coisas. Por sua palavra poderosa, Deus trouxe à existência tudo o que vemos e o que não vemos. Ele sustenta o universo com o poder de sua voz. Esse texto está lá em Gênesis, né? Fala que quando Deus criou o mundo, criou os céus, a terra, o homem, as plantas, os animais, tudo que existe. Coisas que a gente nem sabe que existe, mas que Deus criou. Deus é o criador de todas as coisas. E Ele é quem controla todas essas coisas. É Ele quem controla o furacão, o tufão, o tsunami, os tornados, as tempestades, o sol, a lua, as estrelas. Tudo é Ele quem controla. Ele controla a nossa vida. E Deus é um Deus pessoal e um Deus presente. Ele não é um ser distante ou indiferente. É um Deus que se relaciona conosco, que conhece nosso nome e cuida de cada detalhe de nossa vida com fidelidade absoluta. Alguém abra em Hebreus capítulo 4, verso 16.
Então, para acharmos graça, para acharmos socorro em momento oportuno, tem outra versão da Bíblia que fala para Ele atender às nossas necessidades, nós temos que nos achegar a Ele. Nós temos que buscar a Ele. Deus, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus presente, Ele cuida de nós. Ele nos liberta, Ele nos salva, Ele nos ilumina, Ele nos protege. Essa semana, nós tivemos um acidente na frente da casa da minha prima, antes de ontem. Uma senhora aqui da Assembleia de Deus, uma senhora que participa praticamente de todas as reuniões de oração, uma senhora participante na igreja, uma senhora, apesar das imperfeições que nós temos, é uma senhora que busca a Deus. Essa semana ela chegou do supermercado, colocou o carro na garagem, o carro dela é em cima de uma rampa, e quando ela foi fechar o portão, o carro veio para cima dela e foi arrastando ela e levou ela para a calçada, e ela ficou imprensada nesse carro lá, ela era quase 10 horas da noite, no escuro, essa mulher embaixo do carro, gritando para alguém ajudar, para alguém socorrer. E pela graça e misericórdia de Deus, eu e minha prima escutamos essa senhora gritar embaixo do carro. E como é próximo ao hospital, a gente achou que era alguém gritando no hospital. Vamos sair aqui na porta para ver o que está acontecendo. E a gente encontrou essa senhora embaixo do carro, com o ombro e a cabeça imprensada no pneu do carro, né? Saindo sangue pela cabeça, e aquela situação toda. E ali nós começamos a orar por ela, né? E ela também lá naquele lugar pedindo a Deus para socorrê-la. E o Corpo de Bombeiros pegou, levou, hoje ela está em Goiânia, se não passou, vai passar por cirurgia, né? Ela quebrou o ombro, quebrou umas costelas e machucou a cabeça bastante. Mas, com certeza, Deus estava presente. Deus estava presente na vida dela. Deus não permitiu que algo pior, maior acontecesse ali naquele lugar. E mesmo se acontecesse, Deus estava com ela. Na hora lá, eu chamei o pessoal do hospital para ajudar a empurrar o carro para tirar de cima dela. E vieram as enfermeiras, o guarda lá para empurrar. E muita gente, ela estava espumando a boca, não, ela vai morrer. Eu falei com Deus, falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe o que essa mulher tem que passar, né? Esteja com ela, abençoe a vida dela. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ela está passando por uma cirurgia e, se Deus quiser, vai estar tudo bem. Por quê? Merecemos? Não. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus para levar socorro, para levar a paz, para levar a alegria, para levar fidelidade, benignidade, mansidão. O fruto do Espírito Santo tem que estar presente nos filhos do Senhor. Nós temos que ajudar, nós temos que ser luz, nós temos que ser sal. E o Senhor tem que nos ajudar até aproveitar as oportunidades, até escutar, até observar as coisas que acontecem à nossa volta. Às vezes tem alguém chorando, às vezes tem alguém triste, às vezes tem alguém necessitado, e a gente está aí olhando para o nosso mundinho, como dizia minha mãe, pelo nosso próprio umbigo, e a gente não está olhando para a vida do outro. E a palavra de Deus diz que, primeiramente, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo, como a nós mesmos. Nós olhamos só para nós, o que eu quero, o que eu vou fazer, e nós não estamos olhando o mundo à nossa volta que carece, que padece da graça, da misericórdia de Deus. E Deus não vai baixar aqui para fazer isso. Ele nos colocou aqui nesse mundo para fazermos isso, para servi-lo, para fazer o bem. Então, nós temos que pedir todos os dias para que Deus nos capacite, para que o Senhor nos oriente, para que Ele nos guie, para que sejamos bênção. Sê tu uma bênção, nós temos que ser bênçãos nas mãos do Senhor, para que Ele seja glorificado todos os dias através da nossa vida. Nós confessamos o nosso Deus. A primeira pessoa da Trindade é o Deus Pai. E como é Deus Pai? Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai é um Pai amoroso e justo,
Tem gente que fala assim, Deus é amor, Deus ama todo mundo, Ele perdoa todo mundo, Ele é amor. E esquece que Deus é justiça, Ele é justo, Ele é santo. E uma coisa não desabona a outra, essas coisas elas são paralelas. E tem gente que só gosta de falar na Bíblia, citar versículos que falam do amor de Deus. Mas Deus, Ele ama, mas Ele é santo, Ele é justo e um dia Ele vai cobrar isso de nós. Quando nós nos encontrarmos com Ele, será o dia do julgamento, né? Aqueles que não aceitaram, aqueles que não obedecerem, vão estar apartados da glória eterna. Deus é o nosso Pai Celestial que nos ama com amor perfeito e incondicional. Ao mesmo tempo, Ele é absolutamente justo, santo e reto em todos os seus caminhos. Seu amor e justiça se encontram perfeitamente em sua natureza. Alguém abra 1 João 4,8 e outra pessoa Salmo 145, 17. Então, Deus ele vai destruir aquelas pessoas que fazem a obra do diabo, aqueles que andam conforme a vontade do diabo e não a vontade de Deus, aqueles que desobedecem a palavra de Deus e não querem andar nos seus caminhos. Salmo 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Em todos, não é em alguns caminhos. Em todos os seus caminhos, Deus ele é justo. E Ele vai cobrar isso de nós, os nossos atos perante Ele. Deus, Ele é fonte da vida e da salvação. Toda vida provém dEle. Ele é a fonte de nossa existência física e espiritual. Em sua misericórdia infinita, Ele providenciou o caminho da salvação para a humanidade perdida. Salmo 36, 9. Então, em Deus, nós podemos ver a luz. É Ele que ilumina os nossos caminhos, Ele que nos dá a direção. Somos imperfeitos, somos pecadores, não somos justos, não somos santos em momento nenhum. Quem nos santifica, quem nos justifica é Jesus. Mas nós temos que buscá-lo a cada dia. Essa santificação ela é diária. O esvaziar-se de nós e encher do Espírito Santo é uma coisa diária. Porque todo dia nós vamos pecar. Mas todo dia nós temos que confessar o nosso pecado. E todo dia nós temos que buscar fazer a vontade de Deus. Nós temos que lutar contra a carne. O Espírito, ele milita contra a carne. É uma guerra constante entre o Espírito e a carne. E nós temos que ficar do lado de quem? Do Espírito. Espírito Santo de Deus. Ele tem que nos iluminar, Ele tem que nos livrar, Ele tem que nos socorrer todos os dias. Que nos dá sabedoria para vivermos vida conforme a vontade de Deus. E Deus tem o controle de todas as coisas. Nada escapa ao controle soberano de Deus. Ele governa sobre todas as nações, sobre toda a criação, sobre cada circunstância de nossa vida. Seu trono está estabelecido desde a eternidade. Deus, ele é grande, Deus, ele é suficiente. O diabo, quando tentou Jesus, ele quis desabonar Deus. Ele se dizia superior, que ele poderia dar o mundo para Jesus se ele não reconhecesse Deus como Pai. E ele queria vencer Deus de todas as formas, né? E ele quer. Isso é uma busca diária de Satanás, 24 horas por dia ele tenta desabonar Deus, falar que não é Deus, que é os homens, que é a ciência, que é isso, que é aquilo, que faz todas as coisas. E nós sabemos que é Deus. Nós cremos que é Deus, que Ele é grande. Em vários lugares bíblicos, muitos personagens, pessoas que foram usadas por Deus em momentos difíceis
de suas vidas, eles questionaram Deus. E Deus não se questiona, Deus se obedece. Tem muita gente que fala, tem isso aqui na Bíblia, eu não entendo disso. Como é que tinha só Caim e Abel, aí eles tiveram filhos, tiveram família, o que aconteceu? Eu falei, eu não quero saber. Deus diz lá na palavra dele, em Deuteronômio 29, 29, que há coisas na Bíblia que são para serem reveladas. E há coisas que são encobertas, que não cabe a nós entender. E eu nem quero entender isso. O que eu quero saber é que Deus é o meu Pai, é Ele que me guia, é Ele que me guarda, é Ele que me sustenta. Isso para mim me basta. A graça de Jesus me basta. Eu não preciso de mais nada para a minha vida. E eu creio que para os irmãos também não precisa. A gente não precisa ficar sabendo de muita coisa, ser sábio, inteligente em vãs filosofias, né, que são pregadas por aí. As pessoas estão acreditando mais em umas às outras, que são contadores de mentira, do que na própria palavra de Deus. E, para a honra de Deus, o livro mais vendido do mundo é a Bíblia. Essa palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela traz cura, ela traz vigor, ela traz restauração, ela traz esperança, porque ela é a própria palavra de Deus, né, na nossa vida. É Deus falando conosco. Então, ela liberta. Essa palavra, ela liberta. Alguém leia 1 Crônicas 29, verso 11. Deus, ele é grande, Deus, ele é poderoso, Deus é vitorioso, tudo é dele, tudo é para ele, né? Ele tem o poder sobre tudo. Jesus Cristo é o centro da nossa fé cristã. Ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus ao longo das Escrituras. Nele o céu e a terra se encontraram, e a reconciliação entre Deus e a humanidade se tornou possível. Foi através de Jesus que nós podemos nos reconciliar com Deus. Através da vinda dele a esse mundo, ele se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça, de bondade, de misericórdia, e nos ensinou, né? Nos deu exemplo de como nós devemos viver nossa vida. E esse nome de Jesus, ele é poderoso, ele traz cura, ele traz transformação, ele perdoa, ele nos livra, ele liberta. Quando eu era criança, eu morava na casa da minha avó, e ao lado da casa dela tinha um centro espírita. E eu me lembro de passar muito na porta, brincando, e chegava muitas pessoas endemoniadas nesse centro espírita, gritando, mulher com a voz grossa, falando, e eu quase morria de medo daquilo. E o senhor lá, o chefe lá do centro espírita, uma vez eu vi ele entrar com um chicote lá dentro. Aí dizem que ele surrava as pessoas para tirar o demônio do corpo das pessoas. Eu falei, meu Deus, né? A gente pensa assim, o quanto Jesus, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus liberta as pessoas dos demônios. Toda pessoa que vai libertar as pessoas de demônios, elas falam em nome de Jesus, e esse nome é poderoso. Até uma vez eu vi um testemunho do pastor Hernandes Dias Lopes falando que ele foi numa casa e tinha um centro de macumba lá no fundo do quintal dessa casa, tinha umas coisas de macumba lá. E ele falou que entrou nesse quintal lá, foi lá para repreender o mal naquela casa, alguém chamou ele, e ele falou que foi orar. E ele falou que até o pelo do braço dele levantava, o tanto que o ambiente estava carregado. Mas ele falou que quando falou em nome de Jesus, todo mal, toda energia ruim, tudo acabou. Mas o demônio tentou comandar aquele lugar durante algum tempo. Mas ele falou, não, aqui não tem espaço. Aqui tem espaço para Jesus. Quem manda aqui é Jesus. E em nome de Jesus, essa casa vai ser liberta. Essa família vai ser liberta.
E Jesus liberta. Então é um nome poderoso, é um nome que nós podemos apegar a ele todos os instantes da nossa vida, que vai haver resposta, vai haver libertação, vai trazer cura, vai trazer solução, vai trazer direção para a nossa vida. Mesmo que ele não faça aquilo que a gente pede, mas ele vai fazer o que é melhor para nós. Aquilo que nós necessitamos, Deus vai fazer. Porque a palavra de Deus, lá em Romanos, diz que a vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável, e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, até o mal, aparentemente, coopera para o nosso bem. Porque esse nome é poderoso, aquele que cuida de nós, aquele a quem nós nos apegamos, nos achegamos a ele todos os dias, de joelho, em pé, em pensamento, quando estamos na igreja, em casa, nós nos apegamos a ele, ele olha para nós, ele nos perdoa, ele esteve aqui nesse mundo e ele sabe o que é viver nesse mundo, não é fácil. Ele só não pecou aqui nesse mundo, mas ele passou por todas as dores, por todos os sofrimentos, e ele sabe o que nós passamos. Então ele vê, ele olha, ele nos sonda, ele nos conhece, ele vê o nosso interior e ele age em nosso favor. Ele nos abençoa todos os dias, mesmo sem merecer nada, ele cuida de nós. Jesus é o Filho unigênito de Deus, gerado eternamente pelo Pai, o único Filho que compartilha plenamente da natureza divina. Ele estava com Deus no princípio e é Deus. Lá em João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Jesus é Deus, ele se encarnou e habitou entre nós. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na encarnação, Jesus não deixou de ser Deus, mas assumiu também a natureza humana completa, duas naturezas perfeitamente unidas em uma só pessoa. Alguém leia, por favor, Filipenses 2, versos 6 a 8. Mesmo sendo Deus, ele se humilhou, ele se fez homem, ele se tornou servo de muitos servos. E nós temos que aprender isso a cada dia na nossa vida. Nós estamos aqui a serviço de quem? Do nosso Deus. Jesus morreu na cruz, voluntariamente entregou sua vida como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Na cruz, ele levou sobre si a ira de Deus que merecíamos. Então, quando ele foi à cruz, ele teve que enfrentar a morte, para que nós tivéssemos vida abundante em Deus, vida eterna no Senhor. Glória ao Senhor. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Deus o ressuscitou dentre os mortos, validando sua obra redentora e derrotando definitivamente o poder da morte e do pecado. Então, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu favor nas nossas vidas, ele derrotou a morte, ele derrotou o mal sobre nós. Jesus é o único Salvador e Senhor. Não há salvação em nenhum outro nome. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e hoje reina à direita do Pai. 1 Timóteo 2, 5. Não há Maria, não há João, não há Antônio, não há ninguém que possa nos mediar. O único mediador, o único intercessor entre Deus e os homens é Jesus, único. O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele não é uma força impessoal ou uma energia abstrata, mas uma pessoa divina que age poderosamente na vida dos cristãos e na Igreja de Cristo. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele nos ensinou, através dos seus exemplos, de tudo aquilo que ele fez nessa terra, e quando Jesus ele foi assunto aos céus, ele disse que deixaria um consolador. Ele deixaria outro para estar conosco, que é o Espírito Santo de Deus. Então, até a volta de Jesus, nós
quem estará na nossa direção, iluminando os nossos caminhos, nos guiando, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é a presença ativa de Deus hoje. O Espírito Santo é Deus habitando em nós. Ele está presente, vivo e operante em nossa vida diária, trazendo a realidade do reino de Deus ao nosso cotidiano. O Espírito Santo consola, ensina e transforma. Ele é o nosso consolador nos momentos de dor, nosso mestre que nos guia em toda a verdade e o agente da transformação progressiva à imagem de Cristo. Nós podemos pregar a palavra de Deus todos os dias. Nós podemos tentar convencer as pessoas todos os dias. Nós levar a salvação às pessoas todos os dias. Mas quem convence, quem liberta, quem salva é o Espírito Santo de Deus através do sangue purificador de Jesus Cristo lá na cruz. Ele é quem convence e ele guia. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos guia em toda a verdade e glorifica a Cristo em nossa vida. João 14, 16 a 26. Então, o Espírito Santo é aquele que Jesus, assim que ele foi assunto ao céu, o Espírito Santo veio sobre a terra, né? Ele veio no Pentecostes e ele está até hoje nos iluminando, nos ensinando. E Jesus disse que aquele que ama ele guarda as suas palavras, os seus mandamentos. Na Bíblia diz que Jesus disse que vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Ou seja, se não fizer, é inimigo de Deus. Né? Os amigos obedecem. Os amigos querem agradar. Os amigos querem viver em consonância um com o outro, né? E aqui Jesus fala que aquele que ama ele guarda a sua palavra. Aquele que não guarda a palavra não ama a Deus verdadeiramente. Nós, em nossa confissão de fé, nós cremos na palavra de Deus como única regra de fé e prática na nossa vida. Nós não precisamos de mais nenhum livro na nossa vida a não ser a Bíblia. Ela tem que ser a nossa regra. Ela é uma palavra inspirada por Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus escrita. Cada livro, cada capítulo, cada versículo foi inspirado pelo Espírito Santo. Os autores humanos foram guiados de tal maneira que escreveram exatamente o que Deus desejava comunicar à humanidade. A Bíblia é inspiração verbal e plenária, quer dizer, para todos os membros da igreja. Ela é inerrante nos originais, ou seja, infalível. Ela não falha. A palavra de Deus, ela se cumpre. Ela é suficiente para a nossa salvação. É uma palavra que liberta, é uma palavra que transforma. A Bíblia também é a autoridade máxima. A Escritura é a autoridade suprema e final em todas as questões de fé e prática cristã. Ela está acima de tradições humanas, experiências pessoais ou qualquer outro ensinamento. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Pois ela é uma regra infalível de fé, ela é um padrão para a doutrina, todos os ensinamentos, ela é guia para a nossa conduta. Mateus 5,18. Então, nem um i, nem um tio, né, fora dessa lei vai se cumprir, mas o que está dentro da Bíblia, ela se cumpre totalmente, pois ela é a promessa de Deus, e Deus não é homem para mentir. Tudo aquilo que ele promete na sua palavra, ele cumpre. No tempo dele, do jeito dele, ele cumpre. A palavra de Deus é base da fé cristã, da vida cristã. A palavra de Deus é o fundamento sobre o qual construímos toda a nossa vida espiritual. Por meio dela conhecemos a Deus, compreendemos a sua vontade, somos alimentados espiritualmente
e crescemos em santidade, pois a palavra de Deus é lâmpada para os pés. Salmo 119. Alimento espiritual. Como nós nos alimentamos fisicamente, a Bíblia é o nosso alimento espiritual. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos sustenta, ela nos revigora. Quando a gente não lê a palavra de Deus, nós ficamos desnutridos, nós ficamos fracos, fragilizados, vulneráveis à vontade e o poder de Satanás. Quando a nossa armadura para que possamos combater o mal é a palavra de Deus. Quando nós estamos... Como que Jesus, lá na tentação do deserto, venceu o inimigo? Foi através da palavra. Foi com a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra para nós vencermos as tempestades dessa vida, para nós vencermos os nossos inimigos. Todos aqueles que vierem a nós, nós temos que ter força, nós temos que ter vigor. E onde é que a gente vai ter? Na palavra. Nós temos que ser alimentados diariamente. Essa palavra, ela nos traz força, ela nos traz esperança, ela nos traz direção, ela nos traz a verdade, ela nos liberta, ela nos livra, ela nos socorre, ela nos enche de alegria, de paz, de tudo aquilo que nós precisamos nessa vida. O que a maioria das pessoas tem? Nada. Elas estão buscando em quê? Postagem, postagem, postagem. As pessoas estão ficando cegas de tanto ver postagem, postagem, postagem. É isso, é aquilo, é uma receita para isso, é receita para aquilo. Quem sai daquilo só dá ansiedade. Tem pessoas hoje indo para clínicas para ficar longe de celular, de internet, porque vai colocando tanta coisinha na cabeça da pessoa que não traz vigor. Parece que quanto mais vê aquilo, pior fica. As pessoas estão doentes mentais, de tanta coisa na cabeça que não soluciona nada. E uma palavra de Deus, só Jesus, só Jesus, só esse nome traz cura, traz libertação, traz toda a diferença, transforma tudo. E aí as pessoas estão procurando tanta coisa, tanta filosofia, tanta forminha de fazer isso para melhorar, otimismo, livro de positividade, autoestima e tal, e continuam suicídio. Gente, Pontalina essa semana... Até eu estava conversando com a nossa irmã Conceição, lá de Piracanjuba, falando, Conceição, nos ajuda em oração pelo povo de Pontalina. Alto índice de suicídio. Esse ano já foram 3, nem bem começou o ano, 3 pessoas já suicidaram. Nesses últimos 5 anos, quantas pessoas se suicidaram em Pontalina? Eles não fazem esse levantamento, né? Para que mais pessoas não se suicidem, mas é demais. O mal tem ceifado muitas vidas e nós precisamos orar, nós precisamos interceder, nós precisamos levar a palavra de Deus, palavra de ânimo a essas pessoas. O Senhor tem que nos usar para levar a palavra dele a toda criatura. E às vezes a nós mesmos, às vezes nos sentimos fracos, sem vigor nenhum. E quando nós lemos a Bíblia, lá fala que Deus é a nossa força, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa paz, Deus é a nossa luz. Isso nos revigora, isso nos ajuda a continuar, a caminhar firmes. Ele é a nossa esperança, esperança viva, de que nós teremos a vitória sobre o mal. Pode o mundo, pode a televisão, as piores notícias do mundo falar, vai haver guerra, o governo tal vai acabar com o país tal, e vai acabar com todo mundo, e a economia está pior. Nós não somos o autor da nossa fé, da nossa vida, não é o governo, não é a economia, não é a política, não é aquilo que a televisão fala, não é aquilo que a mídia fala, é Deus. É Ele que é o nosso guia. E Ele disse que não vai nos deixar, Ele não vai nos abandonar, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça. A justiça desse mundo é como trapo de imundícia. Ele é justo, Ele sabe a nossa intenção, Ele sabe aquilo que a gente quer fazer, Ele sabe como que a gente quer viver de acordo com a vontade dEle, mesmo não dando conta, Ele conhece o nosso interior. O mundo está vendo o exterior. E o mundo, às vezes, não quer nem ver o que está no exterior.
Porque o espelho, você olha para o espelho e ele vai te mostrar os seus defeitos. As pessoas hoje estão através virtualmente fazendo filtros, não quer ver nem a própria imagem, porque a imagem não é perfeita. E as pessoas querem algo perfeito. E a perfeição só está em Deus. Por isso nós devemos buscar nele. Nós não devemos buscar nas notícias, nós não devemos buscar caminhos virtuais para solucionar a nossa vida, o nosso problema. É somente em Deus. Né? Eu dou aula há 28 anos. E nos últimos tempos eu estou assim, apavorada. Não apavoro mais porque Deus fala, não, eu estou no controle. Mas o tanto de criança, o tanto de adolescente doente mentalmente. Psicopatas. Eu tenho alunos de 13, 14 anos com todos os sintomas de psicopatia. Alunos que veem pessoas destroçadas e acham a coisa mais maravilhosa do mundo. Professor, eu vi um homem esquartejado e eu estava almoçando, meu estômago nem revirou. Meu Deus. Eu vejo isso, eu vejo aquilo, para mim é a coisa mais normal do mundo. Eu falei, meu Deus, tudo que nós estamos. As pessoas estão achando tudo normal. Matar é normal. Esses joguinhos de computador, né? As pessoas, aquelas crianças, colocam as crianças ali para passar tempo, colocam as crianças para matar ali virtualmente, e aí elas acham que aquilo é a coisa mais normal do mundo. Aí ela começa a matar o pai, a mãe. Se o pai recusa a entregar o celular para ele, ele vai lá e mata o pai, a mãe. Né? Por causa de dinheiro para poder pagar a dívida de jogos, está matando pai, está matando mãe. Tanta coisa, está colocando o pai no asilo para poder tomar a casa, para vender, para jogar. Coisas terríveis estão acontecendo no nosso mundo. Quem é que nós estamos buscando força para viver? O pai matou um menino de 3 anos para não pagar a pensão. Olha só. Tem acontecimentos na nossa... A semana passada eu vi uma mulher que morava com um homem, aí ele separou dela. O que ela fez? Ela mandou 3 caras sequestrar ele, internar ele, isso lá no Rio de Janeiro, internar ele num centro de recuperação para viciado, para ela tomar as coisas dele tudo, ficar com tudo. Nem viciado o cara é. A delegada lá disse que o cara nunca usou droga. E só conseguiu pegar os sequestradores porque tinha câmera lá e eles viram pela placa do carro, conseguiram pegar. O cara estava internado numa clínica a 60 quilômetros do Rio de Janeiro, já estava tudo dopado de remédio. E a mulher, na conta bancária, agindo tudo, aí pegou os 3 sequestradores, mais os 2 donos da clínica e mais a mulher. Então, coisas assim, atrocidades estão acontecendo, porque a fé, aquilo que as pessoas acreditam é que se eu tiver o dinheiro, se eu roubar, se eu matar, se eu fizer isso tudo por causa de dinheiro, eu vou ter felicidade. Não vai. Como que você vai ter alegria com a tristeza do outro? A Bíblia diz que de Deus não se zomba, aquilo que o homem planta, ele vai ceifar, ele vai colher. Se você planta arroz, você vai colher arroz. Se você planta vento, você vai colher tempestade. Não tem como fugir disso. É bíblico. Mesmo que Deus perdoa, a colheita, ela vem. No tempo oportuno, ela vem. Isso, se cada um de nós for falar aqui, eu plantei isso, eu colhi isso. Já aconteceu muito na nossa vida. Coisas desagradáveis que aconteceu na nossa vida, eu penso assim, eu agi mal, eu não deveria ter agido e agora eu estou colhendo. Seja em palavras, seja em omissão, seja em pensamento, a gente colhe. Deus está vendo todas as coisas, Ele é justo, Ele é santo. E a palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? Ele age na vida de todos. Né? Da maneira dele, e ninguém pode. Quem vai questionar a soberania de Deus? A Bíblia é a base da vida cristã.
É espada do Espírito. Essa espada do Espírito é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é arma de guerra. Jesus no deserto mostrou isso, é arma de guerra para vencer o inimigo. Quer vencer o inimigo? Conheça a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus, se encha do Espírito Santo e você vai vencer todas as guerras, até guerra contra você mesmo. Porque nós somos imperfeitos, o nosso coração é enganoso, o nosso coração quer nos enganar a todo momento. E nós temos que guerrear até contra a nossa vontade. Nós não devemos seguir nossa vontade, mas a vontade de Deus. E para isso nós temos que buscar força através da palavra. Ela é a espada do Espírito Santo. A salvação. Nós cremos na salvação pela graça. A salvação é um presente gratuito e imerecido de Deus. Não podemos conquistá-la ou comprá-la. Ela flui do coração amoroso e misericordioso do Pai, que decidiu nos salvar quando ainda éramos pecadores. Podemos fazer todas as bondades do mundo, ser solidário, socorrer o irmão, tentar aparentemente fazer tudo de bom, mas nós não merecemos a salvação, ela é de graça. Ela não foi de graça, ela foi conquistada através do sangue precioso de Jesus. Mas é através dessa graça, desse favor imerecido, é que nós temos acesso ao nosso Deus. A palavra de Deus em Efésios 2, 8, 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Se nós temos que fazer o bem, nós temos que ter obras nessa terra, em gratidão por tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida, e está fazendo e vai fazer. Mas não porque nós vamos alcançar algum mérito por isso. Nós fomos salvos pela graça. A salvação ela é recebida mediante a fé. Apropriamo-nos da salvação exclusivamente através da fé em Jesus Cristo. É pela fé que nos unimos a Cristo e participamos dos benefícios de sua obra que nos resgatou na cruz. Então, aquele ladrão lá na cruz, ele não teve tempo de se batizar, mas ele creu em Jesus naquela hora da morte. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É preciso crer. Nós obtemos a salvação não por méritos humanos, nenhuma obra boa, esforço religioso ou mérito pessoal pode nos salvar. Nossa justiça é como trapo de imundícia. Esse texto está lá em Isaías. A salvação é totalmente uma obra de Deus do início ao fim. Deus ele é um Deus completo. Ele iniciou a obra e ele vai até o fim. Nós cremos na igreja, em nossa confissão de fé, a igreja ela é importante, porque a igreja não é o templo, mas o povo de Deus. A igreja não é um edifício ou uma instituição meramente humana, é o povo redimido de Deus, chamado para fora do mundo para pertencer a Cristo. Somos pedras vivas sendo edificadas como casa espiritual. Após recebermos Jesus, tornamos partes integrantes de uma estrutura viva, que é a igreja, o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Ele é a cabeça e nós somos os membros, unidos organicamente a ele e uns aos outros. Então, como igreja, nós nos unimos a Deus, que é a cabeça, e nós somos os membros, né, juntos o corpo de Cristo. E nós estamos aqui para servir a Deus e uns aos outros e anunciar o Evangelho. A igreja existe para proclamar as boas novas de salvação em Cristo e todas as nações até os confins da terra. O mundo está anunciando coisas terríveis. Tem gente que só gosta de dar notícia ruim. Já pensou jornal? Jornal só ganha ibope levando notícia ruim. Nós estamos aqui não para levar coisas ruins, notícias ruins.
Você vê uma pessoa machucada, nossa, sua ferida está muito grande, você pode morrer, isso aí pode ficar uma coisa pior. Não. Meu irmão, você tem que ter esperança, você tem que confiar em Deus. Deus tem um futuro para você, Deus tem libertação para você, Deus tem cura. Nós temos que levar palavras de vida, que é a palavra de Deus. Nós temos de anunciar o evangelho. A igreja existe, para proclamar as boas novas da salvação. Comunidade de fé. Não fomos chamados para viver a fé sozinhos. A igreja é a família de Deus onde vivemos em comunhão uns com os outros. Na sua casa é todo mundo bom? Na sua casa todo mundo é perfeito? Na sua casa é todo mundo inteligente? Na sua casa todo mundo anda corretamente? Não, e nós amamos. Nós amamos, nós defendemos. E a família de Cristo? Nós estamos sendo moldados e a cada dia para vivermos transformados, para vivermos na glória. Nós estamos aqui de passagem. E nós temos que suportar uns aos outros, é a palavra de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém. Não tem ninguém melhor do que eu. Nós somos iguais. Nós somos falhos. Nós somos totalmente dependentes de Deus, do agir de Deus na nossa vida. Senão nós não somos nada, nós não somos ninguém. De uma hora para outra a coisa desanda. Se eu tenho saúde, eu posso perder a saúde. Se eu tenho dinheiro, eu posso perder o dinheiro. Se eu ando, eu posso sofrer um acidente e posso parar de andar. Esses dias mesmo, um rapaz que eu conheço há muitos anos, 41 anos, completamente cego. Até 2 anos atrás enxergava perfeitamente. Teve diabetes, ficou cego, completamente, irreversível, não tem cirurgia. De uma hora para outra a coisa muda. Nós precisamos de Deus na nossa vida para nos ajudar, para cuidar de nós, para nos sustentar, para nos dar paciência, para nos dar esperança. E não tem como viver uma fé só. Na nossa fé, Deus fala que nós temos que congregar, nós temos que suportar uns aos outros, principalmente, especialmente os irmãos da fé. Todos nós somos limitados. É Deus que age em nós e através de nós. Nós não podemos querer ser melhor que ninguém, não somos. De repente, Deus, ele olha para os humildes. Deus, ele odeia a soberba. Deus odeia o orgulho. Não haja, eu faço isso, eu faço melhor, minhas coisas são bem feitas, fulano não faz. Deus dá uma capacidade para cada um. Mas só Deus conhece o interior, só Deus conhece o coração. Deus prova os corações. E Deus vê realmente como que nós estamos praticando a palavra dele. Só ele nos conhece. Tem coisas que acontecem na sua mente, no seu coração, na sua vida, que nenhum de nós aqui sabe. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele está olhando para nós. Está olhando por nós e ele age em nós, através de nós e sobre nós, para o bem e para o mal. Lá em Deuteronômio, Deus diz que ele faz viver, ele faz morrer, ele cura, ele mata, ele faz todas as coisas. Ele é soberano, ele tem o poder de todas as coisas. O bem e o mal está debaixo das mãos do Senhor. Ele diz que quer o bem, obedeça. Quer o mal, desobedeça. Aí vai ser maldição para a nossa vida. Nós fomos chamados... alguém abra, por favor, em 2 Coríntios 5:7. Nós andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. E a nossa fé está em Jesus. Chamados para amar. O amor é a marca distintiva da igreja. Devemos amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Mandamento com promessa. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
Esses dias eu vi uma pessoa que adora cachorros, eu também gosto, mas levar os cachorros para casa e mandar a mãe para o asilo, porque não tem tempo para cuidar da mãe. Mas os cachorros têm tempo para levar para o shopping, tem tempo para levar para dar banho, tem tempo para levar para a clínica veterinária para cuidar. Gente, é um absurdo. É um absurdo o que as pessoas estão fazendo hoje, trocando o próximo, aquele que é uma pessoa mais próxima do que a mãe. Nós fomos ligados à nossa mãe através do umbigo, do cordão umbilical. Nós estivemos dentro da nossa mãe e hoje joga a mãe no asilo. Não tem tempo, não tem, mas tem tempo para alguém cuidar dos cachorros, para gastar com o cachorro da cidade inteira. Tem muito dinheiro, mas não tem dinheiro para poder cuidar da mãe. Não tem tempo para cuidar da mãe, não tem paciência. É difícil, idoso é difícil. Criança também é difícil, e a mãe cuidou. A mãe não jogou fora, a mãe não levou. As mães de antigamente levavam o filho para a creche, cuidava ali, trabalhava o dia inteirinho com a criança ali em volta. Né? Então, e hoje, muitas das vezes, a mãe deixa a criança na creche porque, às vezes, ela não tem marido, não tem quem cuidar, e várias situações. Mas pensa colocar uma mãe no asilo porque não quer, não é por essa pessoa que eu estou falando, ela é pessoa de posse, tem muito dinheiro, vai morrer e não vai gastar o dinheiro que tem. Não pode ficar com a mãe, não pode pagar uma pessoa para cuidar da mãe na casa dela. Mas os cachorros não podem largar em lugar nenhum. E aí a gente olha para os cachorrinhos e olha para a mãe, a gente vê lá os cachorrinhos, dá atenção, dá beijinho, dá tudo, e a mãe ali nem conversa. Não tem tempo. Né? Então, assim, nós estamos vivendo num mundo muito difícil. E quando nos encontrarmos com Deus? Lá fala que a gente tem que cuidar dos animais, mas não é dessa forma. Né? Lá no quintal, lá, né? Não é dessa forma. As pessoas estão invertendo os valores. Né? Servir ao Senhor com humildade, seguindo o exemplo de Cristo, somos chamados a servir uns aos outros e ao mundo com humildade e sacrifício. Colossenses capítulo 4, versos 2 a 6. Então, nós somos chamados a servir uns aos outros e nós devemos saber como tratar cada um. E isso é através da palavra de Deus. Vida cristã, confessar a fé em Cristo é apenas o início de uma jornada transformadora. A vida cristã autêntica é marcada por uma mudança radical de caráter, prioridades e propósitos. Não se trata de perfeição instantânea, mas de um processo contínuo de crescimento em santidade. Então, a nossa vida ela deve ser transformada a cada dia, nós devemos mudar nossas prioridades, os nossos propósitos, nós não devemos ter todos os planos da nossa vida, que os nossos planos sejam guiados por Deus, porque os planos dele são perfeitos e nunca vai ser frustrado. O plano de Deus vai acontecer na nossa vida, o nosso não. Né? Então, nós devemos estar em consonância à vontade de Deus para que a gente possa entender. Até quando Deus disser não para nós, tudo bem, está tudo certo. Se Deus não quis, ele sabe o que faz. Né? Vida de obediência. Obedecemos não para conquistar a salvação, mas porque já fomos salvos. Nossa obediência é uma resposta de amor e gratidão a Deus. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Deuteronômio 11, 26 a 28. Então, quer bênção? Obedeça. Quer maldição? Só não obedecer a Deus. Com certeza isso virá. É promessa de Deus.
Busca pela santidade. Santidade significa ser separado para Deus e refletir seu caráter em nossa vida. É um chamado para todos os cristãos, não apenas para alguns. Sede santo porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro 1,16. Testemunho diário. Nossa vida deve ser um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Não apenas em palavras, mas principalmente através de nossas atitudes, decisões e relacionamentos cotidianos. Então, a nossa vida diária tem que ser de acordo com os valores de Deus. Compromisso com Cristo. Viver para Cristo significa que Ele é o Senhor absoluto de todas as áreas da nossa vida. Deus Ele é o dono do nosso tempo, recursos, relacionamentos, trabalho e lazer. Todas as áreas, todos os momentos da nossa vida tem que ser para glorificar o nosso Deus. Ele é a esperança eterna. A promessa da volta de Jesus. Cristo prometeu que voltaria, assim como subiu ao céu visivelmente, ele retornará da mesma maneira. Sua segunda vinda será gloriosa, visível e definitiva. Ele virá para buscar a sua igreja e estabelecer seu reino eterno. Então, nós cremos que Deus virá buscar a sua igreja. Nós cremos que a vida eterna é com Deus. A morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo. Cremos na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Receberemos corpos glorificados e viveremos para sempre na presença de Deus, em um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Esses dias atrás, o pastor Hernandes disse que um menininho chegou nele e falou: pastor, não quero ir para o céu. Ah, mas por quê? Não, o céu é muito sem graça. Lá no céu a gente vai ficar em cima de uma nuvem, ter o povo lá tocando harpa, flauta. Não, meu filho, nós viveremos numa nova terra e novos céus. Uma nova terra, que é aquela que Deus prometeu, que a gente nem imagina a maravilha que é. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então, essa é a nossa crença. A vida eterna com o nosso Deus. Esperança que sustenta. Esta esperança não é uma ilusão ou pensamento positivo. É uma certeza ancorada nas promessas fiéis de Deus e na ressurreição de Jesus Cristo. Ela nos sustenta nas provações, consola nas perdas e nos motiva a perseverar até o fim. A Bíblia diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João 14, 1, 2, disse Jesus. Conclusão. Mais que palavras, confessar a fé não é apenas recitar um credo ou concordar intelectualmente com doutrinas. É um compromisso de vida inteira que envolve mente, coração e vontade. Nossa confissão deve ser autêntica, sincera e profunda. Viver aquilo em que cremos. A verdadeira confissão de fé se manifesta em um estilo de vida transformado. Nossas ações devem estar em harmonia com nossas palavras. Em Tiago 1, 22, diz que devemos ser praticantes da palavra, e não apenas ouvintes que enganam a si mesmos. Então, se eu creio em Jesus, eu devo viver de acordo com aquilo que Jesus fala. Se eu falo que eu creio em Deus, mas eu não vivo a vida que Ele quer para mim, que crença é essa? Aqui está falando que a gente está enganando a gente mesmo, né? Quando a gente deixa de praticar. Permanecer firme até o fim. O desafio não é apenas começar bem, mas perseverar até o fim. Em meio às pressões, tentações e dificuldades desse mundo, somos chamados a permanecer fiéis à nossa confissão de fé, confiando na graça preservadora de Deus. Então, nós temos que perseverar, nós temos que continuar em meio às pressões, sabendo que Deus ele é fiel e Ele irá nos ajudar, Ele irá nos amparar. O desafio é grande, mas o nosso Deus ele é maior.
Nossa confissão de fé não pode ser apenas teórica, mas prática, que ela molde nossa identidade, guie nossas decisões e inspire nosso testemunho diário. Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo tem sua origem em Deus, tudo existe por meio dele, para a glória dele, nossa vida, nossa fé, nossa salvação. Tudo aponta para a suprema grandeza e majestade do nosso Deus. Tudo é dele, Deus é a fonte de todas as coisas, toda bênção, toda graça, toda vida procede dele. Por ele, todas as coisas são sustentadas por seu poder, nada existe ou permanece à parte de sua ação contínua, e tudo é para ele. O propósito final de tudo é a glória de Deus. Existimos para glorificá-lo e desfrutar dele para sempre. Para que nós existimos? Para glorificar a Deus e desfrutar de Deus por toda a eternidade. Diante de tudo o que aprendemos sobre nossa confissão de fé, somos levados a uma única resposta apropriada: adoração sincera e integral. Quando compreendemos quem Deus é e o que Cristo fez e o que o Espírito Santo opera em nós, nosso coração não pode permanecer indiferente. Adoração em espírito. Adoramos a Deus com sinceridade de coração, não apenas com rituais externos. Nossa adoração brota de um coração transformado pelo Espírito. Adoração em verdade. Nossa adoração é fundamentada na palavra de Deus. Conhecemos a quem adoramos e o adoramos conforme ele revelou. Adoração em serviço. Adoração verdadeira se expressa em uma vida de serviço sacrificial. Oferecemos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus disse em João 4:24, Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E nós devemos viver a nossa confissão. Ao encerrarmos esta aula, levamos conosco não apenas conhecimento sobre fé cristã, mas um chamado para viver esta fé com integridade e coragem em nosso dia a dia. Nossa confissão de fé deve permear cada aspecto de nossa existência. Em nosso lar, que a nossa fé se manifeste em lares piedosos, onde o amor de Cristo é vivenciado em relacionamentos saudáveis, perdão genuíno e devoção familiar. Que nossas casas sejam pequenas igrejas onde Deus é honrado. Você quer uma casa feliz? Plante paz, plante amor, plante compreensão, plante perdão, plante a palavra de Deus na sua casa e você vai colher os frutos. Vivendo nossa confissão em nosso trabalho, trabalhamos não apenas para ganhar o sustento, mas como serviço a Deus. Sejamos conhecidos por nossa integridade, excelência e testemunho cristão em nosso ambiente profissional, que possamos testemunhar em nosso ambiente de trabalho Deus, que Deus possa ver, que as pessoas possam ver Deus presente em nossas vidas e que possamos ser bênçãos, né, para levar a bênção do Senhor a outras pessoas. Em nossa comunidade, sejamos sal e luz onde Deus nos colocou. Que a nossa presença faça diferença na comunidade, demonstrando o amor prático de Cristo através de ações concretas de misericórdia e justiça. As pessoas, você encontra pessoa na rua, pessoas xingando, pessoas brigando, pessoas levando a desesperança, pessoas levando desespero a outras pessoas através de notícias. Possamos levar a palavra de Deus, que é a palavra de todo bem, né? Que possamos levar amor, a paz às outras pessoas, compreensão, gastar um pouco do nosso tempo com as pessoas que precisam de atenção. Na nossa igreja, permaneçamos comprometidos com a igreja local, participando ativamente da comunhão, do serviço e da missão. Que sejamos membros fiéis que edificam o corpo de Cristo, como lá em Atos, os apóstolos dizia como era a igreja, perseverante, unânime, juntas ali buscando servir o Senhor, a fazer a vontade do Senhor.